E aí, meus queridos, firmeza? Como é que vocês estão? Várias coisas para falar para vocês hoje, começando pela aprovação das contas do Duílio pelo Conselho Deliberativo do Corinthians. Muitos de vocês me cobrando para falar. Vamos falar. Decepção geral, as contas foram aprovadas, mas eu sou obrigado a fazer um meia-culpa aqui com vocês. Eu, eu disse, eu fui bem duro com o Duílio no meu. Duílio não, com o Augusto no meu último vídeo. O título do vídeo era Será que o Augusto é mais do mesmo, né? Falei de várias coisas que estão me incomodando. E uma delas eu cheguei a falar, falei, se os caras aprovarem as contas do Duílio, aí é o fim do mundo, né? Então vamos lá, eu sou obrigado a fazer uma correção aqui. Primeiro, não é o Augusto que aprova, claro, é o Conselho Deliberativo do Corinthians, que hoje é oposição ao Duílio. Nós vimos ontem o Rosala falando que por ele, a chapa dele reprovaria as contas. Mas tem uma coisa que vocês têm que entender e que eu acabei entendendo agora, alguns amigos me explicaram, que é para a gente não arrancar os cabelos e pelo menos entender. Você pode não concordar, mas é entender como é que o negócio funciona. Se o balanço está ok, se não tem nenhuma coisa gritante ali, se tecnicamente falando não tem nada errado, não tem como reprovar. Para reprovar, você tem que pegar cagando ali, tem que ter a prova do crime ali, tem que ter a mancha do batom ali na cueca, senão não tem como pegar. Ou seja, eles podem ter feito os negócios, podem ter feito mutretas bem encobertas, bem feitas, que não dá para pegar. E é isso, é frustrante, é frustrante. Queríamos que as contas fossem reprovadas, que os caras tivessem encontrado coisas suficientes para reprovar as contas? Queríamos. Queríamos que esses caras respondessem processo interno, inclusive no clube, para serem afastados, expulsos do Corinthians? Queremos. Mas essa esperança a gente pode manter ainda, tá? Porque ainda tem auditoria, consultoria, dê o nome que vocês quiserem dar, da Ernest Young para sair. Eu fiquei cobrando o Augusto aqui. E aí, a porra da Semana da Transparência. Ele prometeu pro dia 9, parece que é no dia 9 que eles vão falar coisas que descobriram. Então ainda dá pra gente pegar esses ratos e botar os caras para fora do Parque São Jorge. Mas isso tudo para falar para vocês que o Tuma também veio explicar isso ontem, da aprovação das contas. É isso. Eu só queria explicar para vocês como é que funciona. Por mais frustrante que seja, parece que o Conselho Deliberativo do Corinthians, tecnicamente falando, não teve como não aprovar, tá? Reprovar teria sido uma coisa totalmente política, não sei nem se caberia, teria que justificar, enfim. É a vida, tá? Seguimos, vamos que vamos. Ok? Semana da Transparência para o dia 9, isso. E ainda falando em Semana da Transparência, tem uma sensacional que vocês viram. A Ernest Young está fazendo auditoria, consultoria, deem o nome que der, porque eu achava que era auditoria, alguns falam que é consultoria, mas enfim. E os caras sugeriram, depois de analisar a situação do Coringão, os caras sugeriram para o Augusto Melo que ele contratasse um CEO. Essa é sensacional. CEO, vocês sabem, é o nome, é o termo bonitinho, americanizado, para o diretor executivo máximo, para o chefe, para o chefão de uma empresa qualquer. Mas vamos traduzir para o português o que isso quis dizer. Isso quis dizer o seguinte: a Ernest Young analisou a situação do Coringão, chamou o Augusto e falou: mano, vocês não têm gente qualificada aqui dentro, então contrata o CEO. Eu adorei, mano, porque é isso. É isso, eles perceberam que não tem um projeto ali, que não tem um cara ali para centralizar o negócio. Falou: nós vamos fazer assim. Não tem. Sugeriram o CEO e sugeriram ainda o nome do cara. Falou: não, contrata esse cara aqui. Esqueci o nome do cara agora. Então, olha só que sensacional. O Augusto agora caindo numa armadilha, porque não foi ele que contratou o Ernest Young. Os caras não foram contratados para falar pra gente o que tem que fazer. E os caras não falaram o que tem que fazer. Então agora o Augusto vai ter que fazer. Se o Augusto não fizer, fica ridículo. Certo? Então eu já queria aproveitar aqui com vocês para lançar a campanha Aceita Augusto. Aceita Augusto, aceita o CEO, contrata o CEO, por favor. Quem sabe assim o Corinthians não se torna um time, um clube realmente profissional, que você prometeu que faria. Você prometeu isso, profissionalizar, pessoas técnicas, choque de gestão. Não foi isso que você prometeu, Augusto? Certo? Então, por favor, aceita, Augusto, contrata o CEO. Contrata um CEO, é a melhor coisa. Se você realmente está pensando no bem do Corinthians, por favor, aceite a sugestão da Ernest Young. Beleza? Eu escrevi aqui, não esquecer das câmeras escondidas. Lembra aquele escândalo quando vocês encontraram aparelhos de espionagem na sala da presidência? Aquele assunto morreu, né? Eu não vou deixar morrer. Eu queria saber por que deixaram morrer. Tem outros assuntos aqui que a gente vai falar. Aproveitar que eu não quero deixar morrer. Uma do lance dos colchões, né? Perguntaram isso pro Rosala. Ontem o Rosala falou: olha, quando é escambo, ou seja, quando é troca, quando não tem fluxo financeiro, quando não tem dinheiro envolvido, não passa pelo financeiro. Ou seja, se o presidente dá um camarote, mas não sei o que, em troca de colchão, não é problema meu.
Ou seja, ele se esquivou, ele não falou disso, não é problema dele. Mas seria muito legal, Augusto, se você viesse a público, como eu disse no outro vídeo, e explicasse isso. Explica, dá uma justificativa, qualquer que seja. Fala, olha, eu fiz a conta que eu fiz foi essa, eu achei que estava bom. Se vocês acham que eu errei, me fala. Mas, por favor, dá a cara para bater. O que não dá é para ter esse escândalo e o presidente do Corinthians quieto, tá? Outra coisa que você precisa explicar, Augusto, precisa explicar urgentemente, porque isso continua acontecendo. Vai liberar a venda para o fiel torcedor para o jogo contra o Fortaleza amanhã. Mas hoje já abriu para os sócios. E por que eu sei? Porque eu sou sócio, já falei para vocês. Entrei lá para ver e já estava lá. Eu, se quisesse, já poderia ter comprado o meu ingresso e mais 4 de Sul. Setor Sul, aliás, outros setores, mas a Sul estava aberta para eu comprar. Isso é escandaloso, Augusto. Quando eu te falei, você falou que não sabe que isso não era verdade, depois você falou que ia dar um jeito. Estou esperando, tá? Por gentileza, dê uma resposta, porque isso é escandaloso. Isso é pedir para ter esquema com cambista. Isso é desrespeitoso com o fiel torcedor. Só falta vocês fuderem com o fiel torcedor, que é uma das poucas coisas decentes que o Corinthians fez nos últimos anos. Então, estou esperando, por favor, você não é nem explicar, é você simplesmente encerrar isso. Sócio do clube não tem que furar a fila do fiel torcedor. Não tem que furar a fila do fiel torcedor. Outra coisa que nós aguardamos ansiosamente também uma explicação, Augusto, é inchaço da base, essa matéria do Vessone sobre o grande inchaço na base do Corinthians. Se esse monte de moleque que chegou para treinar lá chegou realmente com um contrato de teste, ou seja, não vamos pagar nada, pode colar e jogar aí que não pega nada, beleza. Ou se tem contrato. Para quem dizia que ia mudar, que a base era uma vergonha, que a base isso, a base aquilo, repito, era o calcanhar de Aquiles da administração passada, só falta você fazer a mesma coisa, Augusto. Vai pegar muito mal para você. Então, por favor, explique, tá? E tem uma notícia aí que volta a assombrar aí, que escandalizou muita gente, a possível volta da categoria sub-23. Aí é o famoso vai tomar no cu, Augusto. Se voltar com o sub-23, você vai estar oficializando aquilo que já era oficial na administração passada, que é safadeza com o sub-23. Um monte de jogador, um monte de moleque, um monte de empresário mandando lá. Caralho. Você não ia mudar isso, Augusto? A impressão que você está passando nesse momento não é essa. Pelo contrário. Então, se você preza, prima pela sua reputação, por favor, mano, venha a público e fale o que está acontecendo. Beleza? Me ajuda a te defender, senão não dá. Eu tô pelo Corinthians, não é por você. Já falei isso. Te colocamos, nós, corintianos, votamos em você, te colocamos lá para tirar aqueles ratos. Não por amor a você, é pelo amor ao Corinthians. Agora, a partir do momento que é você que tá lá, quem vai tomar pedrada é você. Faça as coisas certas ou nós vamos cobrar. Firmeza? Tá. Ainda sobre esse assunto, aí o pessoal começa a falar de SAF. Então vamos lá, rapidinho, não vou estender, o assunto é complexo e tal. SAF não é bala de prata. SAF não é panaceia, não vai resolver todos os problemas do mundo. Também não é um palavrão. Tem muita gente quando você fala SAF, não, mano, vai vender o Corinthians. Não, não vai vender o Corinthians. Nós vamos perder o controle do futebol. Não, não vai. Há maneiras e maneiras de se fazer. Você pode muito bem ter uma SAF e o Corinthians manter o controle. Dá para fazer de várias maneiras. Tá? SAF, repito, não é palavrão, tá? Mas não é o ideal. O ideal para mim é não precisar de SAF. O ideal para mim é ter um clube simplesmente profissionalizado, para não precisar de SAF, como o Flamengo fez. Ou vamos torcer para chegar um louco com dinheiro. Cadê o nosso Paulo Nobre? Chegar um louco aí que fala, não aguento mais. Afasta esses caras e vou botar dinheiro. É outro modelo, é outra coisa. Eu gostaria muito de não precisar de SAF, mas SAF não é o fim do mundo, tá? Só para falar isso, também não é solução para tudo. E por quê? Porque esses modelos que nós estamos vendo aí de SAF no Cruzeiro, no Vasco, o Ronaldo no Valladolid, qual que é o objetivo de uma SAF? É dar lucro. É dar lucro para os acionistas. Ou seja, uma SAF, se chegar numa reta final de campeonato, vai, no meio, uma janela de transferência, percebe que pode contratar 2 jogadores para ganhar o título. Ou pode não contratar porra nenhuma para fechar o ano no azul. Eles vão fechar o ano no azul. Eles vão optar por isso. Isso é um absurdo. Um torcedor não pode pensar desse jeito. Um diretor corintiano não pode pensar. É isso que me assusta numa SAF. É isso que me faz não querer e não gostar. Olha o Ronaldo. O Ronaldo assumiu o Valladolid na primeira divisão, super endividado. Acabou com as dívidas do Valladolid, estão na segunda divisão. Ou na terceira, já caíram 2 vezes. Pergunta pro torcedor do Valladolid se ele tá feliz. Ah, eu tô, a gente não deve mais nada. Que legal. Parabéns aos envolvidos aí. Uma vergonha isso. Eu não quero correr esse risco. Ou seja, a SAF, se for para fazer, tem que ser bem feita, tem que ser bem planejado. Não é o fim do mundo, mas tem que ser bem feito, tem que ser bem pensado. O ideal é não precisar de SAF. O ideal é ter gente qualificada lá. Mas não temos. Por isso, aceita, Augusto. Aceita.
Coloca o CEO lá, porque aí você até encerra esse papo de SAF, beleza? É isso. O microfone tá bom hoje? É que eu tô gritando também, né? Mas muitos de vocês reclamaram dos últimos vídeos que o áudio tava muito baixo. Por outro lado, muitos entraram falando o áudio tá ótimo. Compra um celular decente aí, caralho. Então eu não sei qual é que é o problema. Por favor, me digam, tô tentando ajustar, tá bom? Me digam se o microfone hoje tá bom. Já falei que ainda estou esperando resposta dos colchões, dos 5 ingressos para sócio, da volta vergonhosa do Sub-23 e do inchaço na base. Beleza, o primeiro papelzinho já foi. Tem mais, tem mais. Vamos lá. Continuem comigo, senhores. Rosala das parcelas, tá? Foram perguntar para ele do pagamento da dívida ontem, das parcelas que vão vencer. Ele falou que aqui venceu em março, era para pagar 20 milhões, o Corinthians tinha 17 para pagar. O Corinthians pagou 17, faltou um pouco. E que agora tem uma para pagar em junho. E o cara falou, mas e aí, vai pagar o quanto? Por que, que não vai pagar tudo? Ele falou, porque não tem dinheiro, tô pagando o que dá. Vamos pagar o que dá para pagar. O que me leva a uma ideia que muitos de vocês já tiveram, e eu falei sobre isso com o Alê, presidente dos Gaviões, na feijoada dos Gaviões que teve no sábado. Ele estava falando dessa capacidade de mobilização que o Corinthians tem, que o torcedor do Corinthians tem, e de quanta gente que a gente não vê querendo ajudar o Corinthians. Gente querendo falar, quanto o Corinthians deve? Vamos pagar. A torcida paga. O problema é que a torcida nunca ia querer pagar enquanto tivesse o Andrés lá, enquanto tivesse a renovação e transparência. O Ale lembrou, sabe aquele placar, o impostômetro, aquele placar que está lá no centro de São Paulo mostrando quanto já pagamos de imposto até hoje? Pô, não seria sensacional fazer um placar daquele? Conforme o torcedor do Corinthians fosse pagando, ia aumentando o valor, ia mostrando quanto tem e mostrando quanto falta. Seria do caralho. Eu toparia fazer isso. Tenho certeza que muita gente toparia fazer isso. Mas toda vez que eu tentei abordar, toda vez não, foi uma vez só. Eu perguntei pro. Aliás, não fui nem eu. Um cara me procurou, queria o contato do Rosala para perguntar pro Rosala por que não fazer uma vaquinha. E ele foi contra. Ele falou: não, eu não gosto, isso aí é crowdfunding, não sei o quê, não é o que eu quero, não é o modelo, não sei o quê. Eu não entendi direito o porquê que o Corinthians se opõe a isso. A impressão que eu tenho é que o Rosala quer fazer essas coisas sem precisar pegar dinheiro do torcedor, o que eu respeito e admiro. Mas não é o fim do mundo. Dá para fazer, talvez seja possível, talvez seja uma ideia válida para a gente pensar nisso. Não, não é uma coisa vergonhosa. Eu acho possível fazer e acho a ideia do Alê interessante, tá? Aliás, o Bruno, não vou dar o nome completo dele, o Bruno também sugere isso, e o Bruno acredita tanto nisso que o Bruno me mandou R$ 2.500, sério, mano. Mano, me mandou um pix, sabe quando você até esfrega o olho assim, fala, tem coisa errada, entrou R$ 2.500 na minha conta, vi o nome lá do cara, falei, mano, me liga. Ele me chamou aqui agora, aí veio um e-mail dele me explicando. Falou, Kaká, esse dinheiro é pra gente usar no abatimento da dívida do Corinthians. Eu falei, mano, sensacional, mas não tem como, não tem pra onde mandar. Não existe isso ainda. Eu não posso ficar com seu dinheiro, Bruno. Obrigado, acho do caralho. Você é mais ansioso que eu, se é que isso é possível. Por favor, vamos entrar em contato, preciso te devolver esse dinheiro, tá? Do caralho a sua iniciativa, agradeço. Não posso ficar com essa grana. No dia que isso acontecer, nós vamos fazer isso junto, nós vamos depositar esse dinheiro numa conta determinada pelo Rosala. No Rosala, por enquanto, eu confio. Aliás, espero que esse cara fique lá. Se esse cara sair de lá também, aí fodeu. Aí é sinal de que o bagulho desandou, entendeu? Mas enfim. Bruno, valeu, mas calma, não foi aprovada essa ideia ainda. Esse assunto agora é muito bom. Vamos lá. Eu falei do Alê dos Gaviões, da ideia dele, que eu troquei ideia com ele na quadra no sábado. Sim, sábado eu fui lá na quadra dos Gaviões para trocar ideia com o Alê. E vocês já sabem, vocês conhecem aqui o canal, vocês sabem qual que é o papo, é a unificação das baterias. Eu sempre falo disso, vocês sempre me cobram isso, vocês pedem demais isso. E por quê? Porque todo torcedor do Corinthians sabe que a torcida do Corinthians é foda pra caralho, que jogo nosso fora, quando tá todo mundo junto ali, não tem pra nós, não existe torcida igual a do Corinthians. Eu não falo da boca pra fora, é que dá dó dos outros, já falei isso várias vezes. Os outros pagam um pau mesmo, o corintiano bagulho é mil grau mesmo, é acelerado mesmo. A gente vai pra cantar alto, a gente vai pra apavorar os caras, a gente vai pra incomodar. É isso, tá no nosso sangue, tá no nosso DNA. A gente canta mais que os outros. E em casa isso não é potencializado como poderia ser. Por quê? Porque tem 2, 3, 4 baterias tocando músicas diferentes no setor norte. E o que eu fui falar pro Ale humildemente eu fui de certa forma pedir autorização pro chefe para poder falar o que eu falo. Entendeu? Eu não queria pisar no calo de ninguém. Eu não queria passar a impressão de que esse maluco aí se metendo em assunto que não é dele. É isso. Então, eu respeitosamente fui lá falar com o Ale, falei com o Ale, falei com o Fantasma. Fui muito bem tratado, muito bem recebido. Os caras são bons de ideia. Conversei com ele, falei disso. Ele falou dos probleminhas técnicos que tem, da dificuldade com a 12 e tal. Eu concordo. Falei para ele que eu sei qual é que é, mas que assim, quem está envolvido demais no lance das organizadas, você tá ali, você não vê com clareza aquilo que quem está de fora
muitas vezes consegue ver. Quem já está envolvido meio que aceita as coisas como elas são. Então, para eles é normal isso, é isso, tem 3, 4 baterias, vamos que vamos. Para quem está de fora, não é. A gente vê aquilo e fala, caralho, isso aí tá errado. Bom, no lado bom do papo é, o Ale concorda comigo. O Fantasma concorda comigo. Eu falei com o Bill também, eu tô trazendo o Bill pra ideia também. O Bill concorda comigo. Tenho falado com o Digão concorda comigo. Todos esses caras que eu tô falando concordam com a ideia. E aí o Ale falou uma coisa sensacional. Ele falou, ó, eu já tenho uma ideia. Será que eu posso falar isso? Não, acho que eu posso, né, Ale? Você estava falando para nós ali. Que é tentar fazer essa unificação nos primeiros 5 ou 10 minutos de todos os jogos. Ou seja, todo jogo do Coringão em casa, juntar nos primeiros 5, 10 minutos as baterias e fazer aquela coisa assim, fodida mesmo, meter um som alto, que é para apavorar e ser aquela coisa sensacional. Eu falei, porra, se você fizer isso, minha visita aqui foi até desnecessária. É isso, porque se você fizer isso, já botou a cabecinha, entendeu? Se você fizer isso, não tem mais volta, Ale. Faça isso, por favor. Se você fizer isso, não tem mais volta. Todo mundo vai ver que o bagulho é nervoso, que não tem como voltar pro que era antes e vai acontecer. E naturalmente vai acontecer. E é isso, ficamos trocando ideia sobre isso. E eu falei para ele daquela minha outra ideia que eu falo para vocês, que eu vou pressionar, preciso de vocês, tá? Assim como vocês me ajudaram com a porra da borda branca, eu peço a ajuda de vocês com relação a essa outra coisa, que é meter as organizadas no meio do campo. O Coxinha vai ser contra, tá? Não, o padrão mundial não é assim. É, então, nós não somos o padrão mundial. Nós somos o Corinthians, é diferente. O Corinthians é diferente. Postura de corintiano. Falo isso pra você, o Corinthians é diferente. A torcida do Corinthians é diferente. O nosso estádio não é feito para dar lucro. Não é feito para falar, olha, hoje deu faturamento. Não, não é isso. A nossa casa é feita pro torcedor do Corinthians. E para transformar o estádio do Corinthians num caldeirão insuportável, para ser hostil, para ser foda jogar lá. Imagina o time adversário botando o pezinho no gramado em Itaquera, olhando para frente, de dar de cara com a faixa dos Gaviões e com todo mundo ali, com as bandeiras e o caralho. É pânico. A gente sabe que é pânico. Quantos jogos nós vamos ganhar por causa disso? Ganha jogo. Caldeirão ganha jogo, torcida ganha jogo. Quanto vale isso? Não importa o dinheiro que você vai perder no faturamento, dá até para compensar na Oeste, já falei isso. Eu já fiz uma conta rápida, eu falei isso no outro vídeo para vocês. Se botar ingresso popular, até o meu, ó, R$ 40, vai, não é o fim do mundo, tá caro, não tá bom. 40 conto, mano, 40 conto na Norte, na Leste Inferior, na Sul e na Leste Superior. Sim, na Leste Superior tá todo mundo em pé. Tira a cadeira de todos esses setores. Hoje cabe 31, são 31 mil lugares nesse espaço, sem tirar as cadeiras. Tira as cadeiras, eu arrisco dizer que você bate quase em 40. Você tem quase 40 mil lugares, 40 mil lugares, vezes 40, eu falei R$ 40. Estamos falando em 1.600.000 só ali, só no setor popular. E aí na Oeste você cobra 250 para quem quer sentar firmeza, vai lá. Ou senta lá na Oeste Superior também. Ou seja, dá para ganhar dinheiro fazendo um estádio, um caldeirão fudido e deixando o torcedor feliz com 70% dos ingressos da arena com setor com preço popular. Do caralho isso. Augusto, não era para devolver o estádio pro povo? Não era para devolver o Corinthians pro corintiano? Eu tô te dando a ideia. A ideia é essa. Arranca as cadeiras da leste inferior. Pô, mas o pessoal da leste inferior vai para onde? Vai ficar lá também, vai ser arquibancada. Ah, mas eu não gosto, não quero me misturar. Beleza, vai para oeste. Pode ter certeza que muita gente vai para oeste também. O ponto é, imagina a câmera, imagina a TV. Imagina a TV filmando, tá? Você vai para cá, para sul, é popular. Você vê aqui na norte, Gaviões de frente. Você vai para ali, para norte ou para sul, é tudo popular, é todo mundo em pé, todo mundo cantando. Sensacional. Sensacional, como tem que ser. Mas ninguém tem coragem de fazer isso. Porque os coxinhas que estão no comando falam, não, peraí, veja bem, no meio a gente tem que faturar mais. Enfim, já expliquei, vocês entenderam já. E claro, eu falei essa ideia para ele falou, mano, isso ia ser do caralho. O Fantasma também falou, mano, isso ia ser do caralho. Eu sei que isso ia ser do caralho. Falei pro Digão ontem, ele pirou nisso daí também. Falou, caralho, isso aí ia ser demais. Você fez minha cabeça começar a virar aqui. Eu falei, é isso. A ideia é essa, é fazer a cabeça de todos vocês começar a virar. Imagina as organizadas no meio do campo, na leste inferior, como foi no Pacaembu muito antigamente, na Laranja, antes de ir pra curva. É pânico pros adversários, é pânico, é sensacional. Mas aí, para ficar mais sensacional ainda, unificar as baterias, né? Unificar as baterias, cantar uma música só. Aliás, Augusto, aí, ó, Augusto, ó, você podia me ajudar nessa. Falei isso pro Fantasma. Você podia chantagear os caras. Você podia falar assim para eles, ó, eu libero a leste inferior para as organizadas, mas vocês são obrigados a unificar as baterias. Pronto! Resolve todos os problemas numa cajadada só, tá vendo? É isso, tá? Então, só para falar para vocês que eu fui lá, troquei essa ideia com o Alê. Pela primeira vez em muitos anos, eu sinto que há uma boa vontade por parte de várias lideranças de organizá-la para fazer isso acontecer. Demorou, mano. Demorou, tá?
E eu peço a ajuda de vocês, tá? Inclusive tem um moleque aí que me procurou, ele criou um perfil no Instagram, o Corinthians é um só, pela unificação das baterias. Se vocês puderem, por favor, dá uma força para esse perfil do moleque no Instagram e tudo que tiver desse assunto ele vai postando lá. Então, e vamos fazer isso acontecer, tá? Vamos fazer isso acontecer. Preciso de vocês, preciso que vocês divulguem a ideia, que vocês batam nessa tecla. O Corinthians é um só, pela unificação das baterias. Vamos fazer essa porra acontecer. E é isso. Basicamente, eu fui pedir autorização pros caras para poder falar e eles me deram autorização. Foram firmeza pra caralho, falaram que estão de acordo, que conseguem entender o papo e que é isso aí. Vamos fazer acontecer. Vamos fazer barulho, senhores, certo? Ainda com relação ao jogo de domingo, que não seja um acidente, né? Que não seja como foi o jogo com o Atlético Mineiro com o Luxemburgo, lembra? Aquela bosta, aí veio o jogo com o Atlético, ele jogou pra caralho, mordeu, pressionou, intensidade, marcação alta, fazendo pulso sensacional. Nos encheu de esperança, né? E depois deu no que deu, né? Que não seja assim, que dessa vez o Corinthians mantenha, que o que a gente viu no domingo se torne a regra e não a exceção, né? No último vídeo eu falei do youtuber imbecil que chamou Wesley de idiota veloz. O youtuber imbecil sou eu, ó. Muitos de vocês perceberam a referência, muitos outros não perceberam. Sim, eu falei isso. Não, eu não me arrependo. Tá, não, tá, vai, eu me arrependo. Wesley, desculpa, tá? Desculpa, você não é um idiota veloz, mas assim, você precisa assim ser criticado pro seu próprio bem. Você precisa tomar decisões mais inteligentes em alguns momentos. Não basta apenas você botar a bola pra frente e sair correndo que nem um louco, driblando 2, 3. Você tem que entender mais o jogo coletivo. Tá tudo certo, tá? E tenho certeza que com o tempo você vai aprender, você é moleque. E quem faz o que você fez no domingo, porra, desculpa, retiro o que eu disse. Você vale de 30 milhões de euros pra cima. Eu falei pra aceitar 16. Não façam isso. Não façam o que eu falei. Não aceitem 16 milhões de euros no Wesley. O Wesley é 30 pra cima. Um cara que fez um gol que ele fez é só ter paciência, diretoria. Calma, não duilhem, tá? Cuidado para não duilhar, tá? E aceitar qualquer coisa parcelada pro Zenit. Não façam isso, tá? Quem sabe pela primeira vez em muito tempo, por isso consegue vender um jogador pro Barcelona, pro Real Madrid, pro Manchester, né? Vamos começar a fazer negócio com um time grande, né? Enfim. É isso aí, Wesley. Tamo junto. Tem que evoluir, mas quem faz o que ele faz não vale. É isso aí, tá? Peço desculpas pelos comentários não respondidos no penúltimo vídeo, se não me engano. Me perdi, tá? Comentário pra caralho, teve mais de 1000 em um dos vídeos lá, e eu tava falando de um monte de coisa, acabei gravando um monte de vídeo na sequência, me perdi, desculpa, tô tentando retomar agora no último. Se bem que tem muito Zé Ruela ali ainda xingando o Cássio, falando que o time vai cair, essas coisas, então nem merece mesmo, então foda-se. Mas vamos que vamos. No último vídeo, que alívio que vocês gostaram. Eu estava inseguro de fazer aquela inserção inicial ali com as estátuas no Parque São Jorge, com os brabão da nossa história. Vocês gostaram pra caralho. Então, para vocês que gostaram, assistam a minha série de história do Corinthians. Eu gravei uma série História do Corinthians, tem vários episódios, então são 7 até agora. Parei nos anos 50, começo lá da fundação do Corinthians, a escolha do nome, tudo. E é uma história linda, é uma história riquíssima. A história do Corinthians é maravilhosa. Vocês têm que conhecer a história do Corinthians, vocês têm que saber quem foi o Neco. Vocês têm que saber quem foi o Teleco. Eu não falei com o Teleco ontem, vou deixar ele para uma próxima. Um monstro. Vocês têm que saber quem foram o Cláudio, Luizinho, o Baltazar. Vocês têm que conhecer nossa história. Nossa história é maravilhosa. Vejam a série, tá? Arrisco dizer que foi o melhor conteúdo que eu já fiz na minha vida. Eu não fiz nada melhor que aquilo. Não vou fazer, tá? É isso. Aliás, eu criei o canal para fazer aquilo. A verdade é essa. Acabei me perdendo em pós-jogo, caralho, mas é isso aí, tá? Cássio, o que aconteceu na arquibancada no domingo é a prova de que a fiel arquibancada não é a fiel rede social. Amém. Confesso, estava me machucando. Estava começando a achar que a torcida do Corinthians era aquilo que eu vi em rede social. Não é. Ou seja, você, Enzo, pau no cu aí, você não nos representa. Tô cagando pra você. Foda-se, pau no seu cu. Continua xingando o Cássio aí, continua fazendo campanha contra, continua falando que vai cair, continua falando que é tudo uma merda. Tenho vergonha de você. Vergonha, mas tô aliviado por ter visto com os meus próprios olhos que o corintiano de arquibancada continua sendo o corintiano de arquibancada. Saudades do Fausto Vera? Eu tenho várias coisas para falar ainda, mas não vai dar tempo. Talvez dê, não vai. Eu tenho que agradecer rapidinho. Então depois eu termino as coisas que tem para falar. Tem jogo amanhã, né? Não era para gravar o vídeo hoje, mas tinha uma par de coisa para falar, então vamos lá rapidinho. Puglieri 1. Muito obrigado, mano. E você virou membro também, por favor, entre em contato. Aliás, todos vocês que viraram membros do canal, por favor, manda um e-mail, cacatimão@uol.com.br. Quero colocar vocês no grupo do WhatsApp lá, beleza? E, puta que pariu, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Amanhã eu agradeço, tá? Eu não posso bater em 25, senão não cabe no Instagram. Tô ligado, para de colocar no Instagram, eu sei, é foda, eu vou dar um jeito nisso, eu sou burro com tecnologia. Vocês sabem, amanhã eu agradeço todo mundo, beleza? É isso. Até amanhã, abraço a todos e vai Corinthians.